Deus é bom, amém? Ele não mudou. Hebreus 13, versículo de número 8. Hebreus 13, versículo de número 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo. Você crê nisso? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele, com Jesus, andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Ouça, meu amado, minha amada, Jesus ontem andou por toda a terra, por toda a parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus Cristo hoje, ele anda por toda a parte, por Blumenau, por Gaspar, por Indaial, todo o litoral, em cada bairro, em cada rua, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Jesus Cristo amanhã, para sempre, ele vai andar fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Amém? Então Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. Então ontem, quando Jesus estava nessa terra para cumprir o propósito para o qual ele veio, salvar o que estava perdido, hoje e até o seu retorno, quando nós ouvimos antes aquela música, quando nós ouvirmos a trombeta soar, ou seja, nós vamos nos encontrar com Jesus até aquele dia, até esse dia chegar. Ouça, até esse dia chegar, se nós estivermos aqui cultuando, ou já num jazido, sepultados, mas naquele dia todos nós vamos ouvir essa trombeta. E aquele que disse: pastor, cruz credo jazido, pastor, pois é, mas aquele que está no jazido vai subir antes ainda, né? E depois nós, os que tivermos vivos, vamos atrás deles, né? Então eles vão ter a primazia, porque eles partiram antes, eles vão se encontrar, mas nós vamos logo como diz na bota, na naba da bota, já vamos atrás deles já, seguindo, né? Então até esse dia chegar, Jesus ele vai continuar aqui na terra, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo, curando a todos, fazendo maravilhas, porque Deus está operando milagres, amém? E eu preciso, em primeiro lugar, ter essa consciência, pastor, mas foi Jesus, e o que tem isso a ver conosco? O que tem isso a ver com a minha vida e com a sua vida? Se Jesus ele estava na terra ontem e hoje será para sempre fazendo o bem, curando a todos, libertando os oprimidos do diabo, o que isso tem a ver com a minha vida, com a nossa vida? 2 Coríntios 1, versículo 21 e 22, diz o apóstolo Paulo: ora, é Deus que faz que nós, veja, é Deus, diga, é Deus, que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Veja só nesses dois versículos quanto de promessa, de preciosidade tem aqui para a minha vida e para a sua vida. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Imagina só você ter um selo de propriedade. De quem, pastor? Propriedade de Deus. Selo de propriedade, selo de garantia, e pôs o seu Espírito, ele não vai colocar, ele já colocou o seu Espírito no nosso coração, como garantia do que está por vir. Então essa é a forma de Deus, meu irmão, minha irmã, ouça isso,
essa é a forma de Deus fazer que nós, como igreja, a gente tenha essa consciência da presença dEle em nós. A presença de Deus em nós e através de nós. Às vezes nós não conseguimos mensurar, ou seja, porque a gente se acha muito inferior a Deus. Mas se eu entendo que eu sou filho de Deus, eu não sei quem é pai aqui, mãe, pai, né? E tem filhos, lógico, se é mãe e pai porque tem filhos, né? Mas eu não sei se você fez essa pergunta para um filho, se ele se acha muito inferior a você, que é o pai ou a mãe. Eu não sei se você fez essa pergunta para o seu filho ainda. Filho, como é que você me vê? Você se vê muito inferior a mim, que eu sou teu pai, eu sou tua mãe? De repente, se você fizer, ele vai dizer, eu me sinto igual. Eu não sou filho, eu não sou filha. Só que nós, às vezes, a gente faz uma imagem de Deus que a gente se vê muito pequeno diante de Deus, mas eu digo, Ele é meu pai. Mas como é que eu posso me ver tão inferior se eu sou filho? Então ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que o mesmo Espírito, ele está dizendo, ele me selou como propriedade e me pôs o seu Espírito como garantia do que está por vir. Então dessa forma, ou seja, Deus, essa é a forma de Deus fazer com que a gente tenha consciência da presença dEle. Mas não a consciência da presença, eu creio, pastor, que Ele está lá e eu estou aqui, não. A consciência de que eu estou aqui e Ele está aqui. Ele está aqui e eu estou aqui, né? Os irmãos começaram com o louvor deixando bem ligado. Pai, obrigado porque a tua presença está aqui. Mas qual é a garantia? Quem viu Deus entrar naquela porta? Pastor, eu estava tão distraído que eu nem percebi se ele entrou ou não entrou. O que eu prestei atenção quando saí do carro, bati numa árvorezinha, eu já estragou o fiapo que tinha aqui em cima, aqui assim, eu pensei. Mas quem viu Deus entrar naquela porta? Alguém viu Deus entrar? Só o irmão do louvor, que fez a parte, que iniciou a música, ele disse, obrigado, Pai, pela tua presença. Se ele disse obrigado, porque ele deve ter visto Deus aqui. Mas ninguém viu ele entrar, como é que ele chegou aqui? Ele chegou junto, cada um que ia chegando, ele estava chegando junto. Cheguei junto, estou aqui. Por isso a certeza, eu tenho que ter essa consciência. Então, se cada irmão que entrou naquela porta, entrou Deus ali assim, então quando você sair dessa porta, Ele vai sair junto com você? Tá, se você entrar no carro, Ele vai entrar junto com você? Se você chegar daqui a pouco lá naquela pizzaria lá, que alguns eu sei que vão comer aquela pizza recheada lá, Ele vai estar junto com você lá? Vai tomando aquela tônica gelada com limão e gelo ali assim? Quando chegar em casa, lá no seu quarto, vai para o chuveiro, Ele está junto? Ele está junto. Ele não chegou aqui só porque você chegou. Ele tanto chegou como Ele sai, como Ele vai para a sua casa, vai para o seu trabalho, onde você estiver, Ele vai estar junto. Isso Paulo está dizendo, tem essa consciência. Eu preciso ter essa consciência que Ele, meu irmão, não é o pastor Roberto que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. O Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Você crê que Deus Ele unge e desunge? Não. Pastor, eu estou desungindo um irmão aqui na igreja, pastor. Perdão pelos mestres, ainda não existe essa palavra desungir, mas a gente cria uma palavra, né? Mas não, a gente ouve, não, eu estou desungindo o fulano. Mas por quê? Não, porque o cara pisou no tomate, não sei o quê, aprontou isso, faz aquilo. Tá, mas essa unção quando veio do Pai ou veio do... Não, Ele nos ungiu. Deus unge, não desunge. Nos selou. Você sabe quando uma carta é selada, ela tem o que? A garantia que vai chegar onde? No destino certo. Sim ou não? Uma carta selada é a garantia que vai chegar, lógico. Pastor, mas eu sei que já selaram e o correio e não sei mais quem que desviou. Não, mas isso são exceções. Mas a clareza, ou seja, o que é certo é que aquela carta que foi selada, ela vai chegar no destino certo. Se eu fui selado para qual destino? Para a eternidade, para estar para sempre com Jesus. Então, pastora, tem o selo da garantia.
o selo que eu vou chegar lá, o selo que já cheguei lá, em outras palavras. Esse é o selo, eu tenho que ter essa consciência, ou seja, ele deixa bem claro, nos selou como propriedade dele. Imagina, alguém tocar na propriedade de Deus. Você consegue ver isso? Alguém chegar e querer tocar naquilo que pertence a Deus? É isso que Paulo está falando aqui. Ele diz aqui, pôs o seu Espírito nos nossos corações como garantia, meu irmão, garantia do que está por vir. A trombeta está por vir. A garantia que se eu estiver aqui eu vou estar ouvindo. E você sabe que essa não é a segunda volta de Jesus, né? Isso é o arrebatamento. A segunda volta é depois que a gente já subiu, já passou pelas bodas, e depois a segunda volta, ou seja, que daí é para o juízo, daí é para a destruição, ou seja, daí é para aqueles que ficaram, que não quiseram Cristo nesse tempo. Então é a forma que Deus mostra que assim, de nós termos essa consciência da presença dele em nós e também através de nós. Então, o mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus, o mesmo, ouça, nos ungiu. O mesmo que ungiu Jesus, ungiu a minha vida, ungiu a sua vida. E o que isso quer dizer para nós, pastor? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Quer dizer que se por onde Jesus passava, ele transformava cidades, famílias, situações adversas eram transformadas, aonde a gente está, onde eu e você vamos chegar, ali as situações também vão ser transformadas. Onde eu e você chegamos, ali as pessoas também podem ser curadas, também podem ser libertas, também podem ser transformadas. Ali também nós vamos estar fazendo maravilhas. Como Jesus, como Deus ungiu a Jesus e por onde ele passava, a Bíblia está dizendo ele fazia o bem, da mesma forma é conosco. Se ele nos ungiu para quê? Para fazermos as mesmas obras de Jesus. 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Quem se uniu ao Senhor? Eu me uni ao Senhor. Então eu quero dizer o que eu sou? Um Espírito com ele. Eu e você com Cristo, nós somos um. Amém? Nós somos um. Tenha isso bem claro. Temos uma identidade. E essa não diz apenas quem nós somos, mas também o que nós podemos e o que nós temos. E nós precisamos, como igreja, eu falo de mim, corpo de Cristo, praticar essa consciência. Que consciência, pastor? A consciência da presença de Jesus, fazendo o bem por toda parte aonde nós estamos, curando, libertando, transformando vidas, ou seja, né? E assim a gente vai vendo a diferença todos os dias. Por que eu estou falando isso? Eu preciso refletir todos os dias. Segunda-feira, terça, enfim, todos os dias eu preciso ser consciente de Jesus. Ter consciência de Jesus, não consciência do maligno, não consciência do diabo, não consciência das trevas, mas consciência de Jesus. Não ser consciente do diabo. Pastor, mas consciente do diabo? Como assim, pastor? Sim, infelizmente uma grande soma de irmãos comenta o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, sobre o que o diabo está fazendo. Sobre o que o diabo está fazendo. Ah, pastor, o senhor não sabe o que o diabo está fazendo lá em casa. Pastor, o senhor não sabe o que ele está fazendo no meu casamento. O senhor não sabe o que ele está fazendo lá na minha empresa, pastor. Lá na minha rua, no meu bairro, meu irmão. Minha irmã, parece que essa pessoa só sabe comentar sobre o diabo. E ouça, nós precisamos ter consciência do que Deus representa para nós. O que Ele é, do que Ele tem feito na minha vida, o que Ele está fazendo. Essa consciência eu tenho que ter. Do que Ele já fez, por isso eu usei aquele salmo para a oferta, para o dízimo, né? Ter consciência do quanto Ele é bom, quanto que Ele já fez na nossa vida, quanta coisa. Com certeza, todos nós temos um testemunho muito maravilhoso para contar do que Jesus fez na nossa vida. Sim ou não? Eu tenho, pelo menos eu tenho, do que ele já fez. Eu creio que todos nós temos, todos nós, porque não tem como a pessoa não reconhecer o que ela era antes de Cristo e o que ela é hoje com Cristo. É difícil se a pessoa ela tem essa consciência que Cristo fez, está fazendo parte na sua vida. Pastor, o que isso significa na minha vida? Eu preciso estar consciente, né? Estar consciente de esperar sempre o melhor de Deus para a minha vida.
Ser consciente da presença de Deus é o quê? É ter a certeza de esperar o quê? Sempre o melhor. Não é o pior. Ah, pastor, eu sei que o pior está por vir. Sim, mas não para a tua vida. O pior está por vir, mas para aqueles que não quiseram Jesus na sua vida. Aí vem o pior. Isso eu não sei quando vai chegar esse dia, mas vai chegar. Mas eu preciso, quando fala de ter consciência de Deus, representa o que Ele é na minha vida. Isso quer dizer o quê? Eu preciso estar consciente de esperar sempre o melhor de Deus na minha vida. Tenha consciência, pastor, eu estou vendo essa noite, eu nem vou conseguir dormir direito, porque eu sei o que me aguarda amanhã. Se você sabe que amanhã está vindo o melhor para a sua vida, você vai ficar preocupado hoje? O cara só se preocupa se ele está imaginando que vem a coisa ruim. Alguém já perdeu o sono porque está, meu Deus, amanhã eu vou botar a mão naquela bolada. Meu pai querido, já estou sonhando. Aquele carro novo lá que o meu irmão está lá reservando, lá na revendedora, chegou lá, está 0 bala, aquele carro dos sonhos. Quem ficou já preocupado? Ah, meu Deus, não consigo dormir. Então ter consciência, né? E ele já deu a demonstração de dar o melhor dele quando ele deu Jesus Cristo. Imagina, ter consciência que tem o melhor para a minha vida. Pastor, como que o senhor me garante isso? Sim, se ele deu Jesus, que era o melhor que ele tinha, o melhor, não tinha nada acima de Jesus, ele deu o melhor, ou seja, o que ele tinha de melhor, ele nos deu para sofrer, para ser humilhado, morto, numa morte horrenda, simplesmente por quê, pastor? Porque ele nos amou. Simplesmente por ele nos amar, e amar quando nós éramos seus inimigos. Veja, Emanuel significa Deus conosco. Quando, pastor? Sempre, sempre, sempre. Amém? Então ele é o que é. Ele é incapaz? Não, ele é grande, ele é temível. Veja no Deuteronômio 7, versículo 21, deixa bem claro: não fiquem apavorados por causa deles, falando dos inimigos, porque o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. É Deus grande e temível. Pensando nisso, o que eu posso esperar de um Deus tão bom? Ouça, meu amado, minha amada, quanto mais da verdade de Deus eu souber, mais a verdade ela vai me libertar. Quanto mais eu conhecer a verdade, mais essa verdade ela vai libertar-me. Libertar-me, pastor, libertar do quê? Principalmente de crenças erradas. Principalmente de crenças errôneas, erradas, que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Quanto mais, ou seja, de Deus, mais eu liberto eu sou. Pastor, mas e o diabo? O que eu tenho que fazer em relação a ele? Primeiro, eu preciso ter consciência que Jesus já destruiu ele. Como assim destruiu? Hebreus 2, 14 e o versículo 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou desta condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Veja o que o apóstolo está dizendo aqui assim: o que eu tenho que fazer em relação ao nosso inimigo, ao nosso adversário? Eu tenho que ter uma consciência. Da mesma forma que eu tenho que ter consciência de Deus, que Ele é por nós, eu tenho que ter consciência em relação ao que o Jesus já fez em relação ao nosso adversário. Ele o destruiu. Diz o texto bem claro, Ele destruiu. Depois eu tenho que ter consciência da ordem que me foi dada para mantê-lo sem ação contra a minha vida. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus. Veja, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá. Resistir, ele foge. Primeiro, para mim resistir, eu tenho que me submeter. Se eu me submeto, o que é submeter? Eu crer na verdade. Eu ter isso como verdade na minha vida. Então eu resisto e ele foge. O texto aqui não está dizendo que é para mim conhecer o diabo. Ou na sua Bíblia diz: conheça o diabo primeiro. Primeiro vocês têm que conhecer com quem estão lidando.
Depois faz um jejum de 40 dias, né? Porque tem que estar bem jejuado, porque senão o camarada não aguenta. Ele vai apanhar, né? Jejuado, assim, né? Mais uma. Está enjoado. O texto, Tiago, não está dizendo para eu conhecer, para me especializar em conhecer o inimigo, falar do inimigo, mas me submeter a Deus. Submeter a Deus. Então, eu só posso me submeter a Deus se eu conheço a verdade em relação ao meu Senhor. Senão ninguém se submete a Ele. Então, eu conhecendo o meu Senhor, eu posso e devo resistir o diabo, ele fugirá. Ele vai fugir. Não tem como ele não fugir. Pastor, mas ele é teimoso. Não, eu sei que ele é, mas ele vai fugir a partir do momento que eu resisto ele. Eu só posso resistir me submetendo a Deus. Sabe que muitos irmãos não resistem o diabo porque não entendem quem Jesus é. O poder, a autoridade que ele já concedeu a você, a nós cristãos. Então muitos não entendem que Jesus deu autoridade e o poder para pisar serpentes, escorpiões, para aniquilar as obras do inimigo contra a nossa vida. Eu sempre tenho ensinado na comunhão cristã, se o diabo, pastor, o diabo está lá em casa, e aí? Não, faz alguma coisa para tirar. Não, como é que eu vou fazer alguma coisa? Foi você que deixou ele entrar. Ele só entra se eu dou permissão. Se eu não dou permissão, não tem como ele entrar. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, mas ele não anda ao derredor tragando. Ele anda ao derredor rugindo como um leão. Ou seja, a oportunidade, a brecha que o camarada dá, aí ele vem. Mas enquanto eu não der brecha, ou seja, enquanto eu me posicionar, enquanto eu estiver me submetendo a Deus, eu sempre estou pronto para resistir. Mas ele não anda em derredor já tragando, já abocanhando, já destruindo. Não. Ele anda ao derredor, ele está procurando a oportunidade. E a oportunidade quem dá sou eu. Eu que dou oportunidade. Então, pastor, vem lá repreender o diabo. Não, meu irmão, você deixou ele entrar, você deu a brecha, vai lá, manda ele embora. Você tem autoridade, a mesma autoridade está na minha vida, está na sua vida. Então, muitos não resistem porque não conhecem quem faz parte da sua vida, não entendem porque ainda não foram libertos, precisam conhecer a verdade que vai libertá-los. Nós precisamos saber com plena certeza que ou seja, a presença de Deus, a graça de Deus conosco, a cada dia, né? Que nós cremos nessa obra maravilhosa, nós temos que crer cada vez mais nessa obra redentora e praticar a consciência da presença de Jesus na nossa vida. E aí nós vamos ver a diferença que Ele fará, que nós faremos em cada situação que a gente estiver se deparando. Para a gente refletir todos os dias, eu sou consciente de Jesus. Comece segunda-feira já com essa consciência, eu sou consciente de Jesus Cristo, não do diabo. E o diabo, ele adora que eu tenha medo dele, o medo doentio de Deus. Por quê, pastor? Porque dessa forma, agindo assim, eu fico longe da minha fonte que me ajuda, da minha fonte que me sustenta, da minha fonte que me transforma. O medo rouba de mim a nossa herança. Veja Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo número 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Mão direita, ser honrado. Direita sempre é o lugar de honra. Você sabe disso, né? Direita sempre é o lugar de honra. Lembra onde Jesus nos fez assentar com Jesus? Onde Deus nos fez assentar com Jesus? Efésios 2,6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Colossenses 3,1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Onde é que nós estamos assentados? Na direita. Direita de Deus. Direita de Deus. Lugar de honra, lugar de destaque. Isaías 41, 11. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos.
Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Amém? O diabo, meu amado, ele age de todas as formas para que a gente fique longe da palavra dele, de Deus. Longe, porque é nessa que eu descubro a minha herança como filho. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais eu conheço a minha herança como filho. Mais eu vou conhecendo, e o diabo quer nos afastar cada vez mais da palavra. Então ele me diz que me pertence através do sangue de Cristo derramado na cruz. E você sabe, eu já falei outra vez aqui, que a cruz mostra para mim o que eu olho para ela. O que a cruz demonstra para mim quando nós olhamos para ela ali assim? Não mostra o tamanho do nosso pecado, mas mostra o tamanho do nosso valor, do quanto Cristo ele se entregou por nós naquela cruz. Ele fez tudo por nós, por amor a nós, porque ele é amor. Amém? Em segundo ponto, é que nós somos importantes, ou seja, somos importantes para Deus. Se Deus ele se deu por nós, por causa da importância que nós temos para Ele. Não foi por acaso, ou seja, Deus ele deu o melhor. Imagina Deus dando o melhor por causa da minha vida e da sua vida. Isso mostra o que? O quanto nós somos importantes para Deus. E você sabe, né? Não sei se eu já falei alguma vez aqui na Resgate, mas o que sustenta a terra hoje, os 7 bilhões e um pouco mais de pessoas, o mundo, o que mantém o mundo hoje ainda somos eu e você. Você sabia disso? O que sustenta a terra, ou seja, que mantém o mundo ainda, como posso dizer assim, ainda vivo, é nós, igreja. Quando a igreja ela for tirada, logo vai chegar o fim. Então, para ver quanto que nós somos importantes, às vezes a pessoa, pastor, o que vocês são? São aquele povo evangélico. Não, nós somos as pessoas mais importantes da face da terra. E a terra só existe por causa de nós. De nós quem? Dos cristãos, os que creem em Cristo. Quando nós formos tirados, logo vai chegar o fim. Então, para ver, pastor, mas esse governo, aquele governo, ou isso, aquilo, isso, não. Os mais importantes se chamam cristãos. Nós mantemos essa terra aqui assim. Então Deus ele se deu por nós por causa da importância que nós temos para Ele. Veja Filipenses 2, versículos 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que todo o foco de Jesus ao deixar os céus, deixar a sua glória, se esvaziar, se tornar servo, tornar-se semelhante a nós, tudo o que ele fez tinha um propósito, a minha vida e a sua vida, tudo tinha um propósito, a nossa vida. Ele fez tudo focado em mim, em você. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Foi tudo focado na minha vida e na sua vida. E o diabo, sabendo disso, ou seja, ele quer nos manter, ou seja, de uma forma longe dessa verdade, para manter-nos no cativeiro, mantermos escravizados, manter na doença, na pobreza, na ignorância, na escassez, na dúvida, no medo, na insegurança. Meu irmão, minha irmã, quando nós não conhecemos essa verdade, e o diabo, o que mais ele almeja, ou seja, manter-nos longe dessas verdades, porque dessa forma ele continua, ou seja, manipulando a vida das pessoas. Enquanto eu continuo tendo uma percepção errada de Deus, mais o diabo consegue me manter numa vida de derrotas.
Muitas derrotas, ou seja, muitos fracassos que nós enfrentamos, que você talvez viu algum irmão enfrentando-lhe assim, é porque essa pessoa não sabe, ou seja, não tem percepção do que Deus significa na vida dele. Veja, hoje de manhã, meditando um pouco sobre esse assunto aqui assim, o pior de tudo, meu irmão, minha irmã, ouça, o pior de tudo é saber que através de um derrotado que muitos vivem uma vida de fracasso. Como assim, pastor? Nós lemos antes em Hebreus que Deus destruiu, Jesus destruiu aquele que tinha o poder da morte e do inferno. Deus destruiu. Então imagina, agora eu tendo sido derrotado, tendo sido fracassado por alguém que já foi destruído. Essa é a questão que eu me pego às vezes olhando ali assim, dá para entender o que, pastor? Ser derrotado. Então se Deus ele é por nós, quem vai ser contra nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, mais são que são por nós do que aqueles que são contra nós. Então todas essas promessas são referentes à nossa vida. Agora, como que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo e eu ser derrotado ainda? Se Deus ele é por mim, quem vai ser contra mim? Eu tendo essa consciência, Deus ele é por mim, ou seja, não tem ninguém maior do que Deus, sim ou não? Não existe maior do que Deus. E eu ser derrotado por quem? Então por alguém que é inferior. Então isso eu não consigo entender, às vezes como a gente consegue ser derrotado, se eu tenho a consciência que o maior está na minha vida, que ninguém pode ir contra Deus. Então, o diabo, ele é perito, ou seja, em fazer com que a gente não veja essas verdades, não preste atenção nessas verdades e venha para cima da nossa vida. Então existe uma conspiração do mal para nos manter uma vida derrotada. E o diabo usando, às vezes, de ensinamentos errados sobre Deus, ele usa para confundir o povo de Deus. E veja que eu usei o título da mensagem, Deus, ele não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Esse trevas e morte, você pode botar ali, coronavírus, HN1, sarampo, febre amarela, chikungunya, zika vírus, gripe do frango, gripe do porco, gripe bovina, bala perdida, linha amarela, linha vermelha, e assim vai. Isso é por conta tua. Mas veja, e quando o Davi está dizendo, mesmo que eu andar no vale de trevas e morte, quer dizer o quê? Meu irmão, nesse mundo, ou seja, onde é que nós estamos, está tudo isso aqui nesse contexto. Mas o mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje, para sempre, ele deixa bem claro, mesmo quando eu andar por esse vale de trevas e morte, não temerei, ou seja, não temerei, não vou ter medo do perigo algum. Não temerei perigo algum. Por quê, pastor? Porque tu estás comigo e a tua vara, o teu cajado me protege. Então isso é ter consciência do quanto eu sou importante para Deus. Imagina, se nós como igreja tivermos essa consciência de quanto que nós somos importantes, ou seja, o vale de trevas e de morte, eu estou usando só um exemplo aqui de algumas doenças, mas, ou seja, é o pior lugar que o ser humano talvez poderia atravessar, passar. E Davi estava dizendo, mesmo que eu passar por esse lugar, o pior da face da terra, mas eu tenho uma consciência, eu não vou temer, não vou ter medo, por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor me livra, o Senhor cuida de mim. Veja no versículo 6, sei que a bondade, veja o que o salmista está dizendo, por que ele está dizendo sei? Uma pessoa ela pode dizer que ela sabe porque ela tem uma consciência da verdade, e ele está dizendo, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias enquanto me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Me acompanharão quando? Todos os dias. O que vai me acompanhar todos os dias? Bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade.
bondade e fidelidade. Agora, a pergunta que eu faço: um dia é igual ao outro? Um dia é igual ao outro? Não. Mateus 6,34, Jesus diz: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que está falando, o salmista está dizendo aqui assim: não importa o dia que eu estiver vivendo, o que importa é com quem eu estou vivendo. Eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias. Pastor, mas amanhã vai ser um dia terrível. Eu sei que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias. Pastor, e no final do mês? Pastor, eu não gosto nem de pensar quando chega o final do mês, pastor. Já está vermelho, já há tempo a conta ali assim. A bondade e a fidelidade vão me seguir todos os dias. Então não importa o dia que nós estivermos vivendo, o que importa é com quem eu estou vivendo. Ter essa consciência. Salmo 118, versículos 6 e 7. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Hebreus 13, 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Segundo Reis 6,16, o profeta respondeu: não tenham medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Amém? Os que estão conosco, creia isso, os que estão com vocês, os que estão com a minha vida, com a sua vida, são mais, são muito mais. Antes de vir para cá, ainda meditando, orando, tendo um tempo com Deus ali assim, né, e diante de toda a situação, né, Blumenau, né, falando de Blumenau, nós somos a maioria nessa cidade. Nós quem, pastor? Nós, a igreja. Como assim, pastor? Mas a igreja tem tantos números. Não, nós somos a maioria porque Deus é conosco. O Senhor é conosco. Ele deixa mais são os que estão conosco, mais são os que estão com nós do que aqueles que são contra nós. Sempre nós vamos ser a maioria. E como é difícil as pessoas às vezes entender que mais são os que são por nós dos que são contra nós. Tenha isso bem claro, né? Ele não mudou. Para nós encerrarmos, Ele não mudou. Saia dessa noite com essa convicção: o nosso Pai, Ele não mudou. Pastor, mas nós já estamos no século 21, já fazem tanto tempo que Jesus, Ele morreu, ressuscitou. Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu preciso ter essa consciência. Como é fácil as pessoas esquecer o que Deus já fez por elas e focar só no que ainda não aconteceu. Eu não sei o que falta acontecer na sua vida, não sei o que você almeja para a sua vida, não sei o que você de repente veio: pastor, eu preciso disso. Pai, hoje preciso desse milagre nessa noite. Eu vim aqui nessa igreja porque me falaram que Deus faz parte dessa obra, e se falaram isso, falaram a verdade para você. Ele está aqui nesse lugar, Ele faz parte dessa obra, Ele tem o melhor para a sua vida. Pastor, eu ainda tenho esse milagre na minha família, no meu casamento, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos. Não sei o que falta, mas o que eu sei é aquele que começou essa obra maravilhosa na sua vida, Ele vai concluir ela. Não importa o milagre que você precisa, se você tiver essa consciência que Ele é por você, o milagre já vai estar acontecendo na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Ele não mudou. Eu preciso ter essa consciência e saber que nós somos importantes para Deus. Importantes porque Ele deu o melhor que Ele tinha para morrer por cada um de nós.